Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Posso ver o dedo da minha mãe apontando para mim da cama. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Mencionando este hino. Já está na glória junto da corte celeste. Já encontrou meu Pai e muitos santos que ali estão e celebram, já se alegram com o Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos falar sobre o cuidado dos santos, o cuidado divino dos santos. Traremos uma palavra temática, o que é fora do trabalho que geralmente fazemos neste púlpito. Eu queria, para tanto, usar um texto como gancho, de volta para a carta de Paulo a Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, nós vamos ler a partir do versículo 27 até o final do mesmo capítulo. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Pai, fala conosco, instrui-nos pela tua palavra, ministra aos nossos corações, dai-nos luz, faz-nos entender o santo evangelho mais e mais, e nos faz crescer no entendimento e na vida, em nome de Jesus, amém. Eu queria, hoje à noite, considerar 5 aspectos do cuidado de Deus na vida dos santos, 5 facetas do cuidado de Deus na minha e na tua vida. Em primeiro lugar, o cuidado gracioso de Deus no sofrimento dos santos. Em segundo lugar, o cuidado de Deus no suprimento das necessidades básicas dos santos. Terceiro, o cuidado de Deus com os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos. Quarto, o cuidado de Deus durante a nossa velhice. De repente você nunca ouviu a respeito do cuidado de Deus na tua aposentadoria. E quinto e último lugar, o cuidado de Deus ao prover alegria aos santos. Este é o mapa de onde nós vamos hoje à noite. No texto que nós lemos, Filipenses, capítulo 1, 27 a 30, vimos Paulo dizendo que acima de qualquer coisa, nós devemos viver santamente, espalhando o bom perfume de Cristo, onde quer que estivermos. Em meio a uma sociedade podre, somos chamados a batalhar pela verdade. Não devemos ter medo dos ímpios que nos perseguem, diz Paulo, pois tal perseguição mostra que eles caminham para o inferno e nós caminhamos para o céu. Eu estou parafraseando tudo que nós lemos neste texto aqui. A verdadeira salvação envolve o dom da fé e o dom do sofrimento. Sofrimento este que Paulo experimentou, assim como todos os santos experimentam. No texto de Filipenses 1, 27 a 30, nos interessa em especial o versículo 29. Esse versículo 29 é fácil passar batido por ele, mas é um versículo que nos deixa um tanto desconfortável. Diz assim: porque vocês receberam a graça
de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. 2 presentes aqui nos são dados quando nós somos salvos: o presente da fé e o presente, pasme, do sofrimento. É provável que você já soubesse que a fé é um dom de Deus, é um presente, mas é muito improvável que você não soubesse que o sofrimento cristão é também um presente. Eu queria examinar isso rapidamente hoje à noite. Em primeiro lugar, a Bíblia apresenta a fé como um dom de Deus. Todos nós sabemos, Efésios 2, 8 a 9, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Então o dom para crer vem de Deus, é Deus que nos dá a força, a fé. Nós não fomos salvos meramente por uma escolha que nós fizemos. Nós não fomos salvos porque nós levantamos a mão em um determinado momento, ou lemos alguma coisa e então decidimos. Nós somos salvos por causa da graça de Deus, que nos deu fé para crermos nele. A graça de Deus nos habilitou em crer em Jesus. As nossas boas obras não têm poder de nos transportar das trevas para a luz. A salvação que você obteve, que eu obtive, a salvação resultado de nossa eleição, Efésios 1, Romanos 9, é um privilégio, uma dádiva dada por Deus. Amém? Isso você com certeza já sabia. Mas eu quero destacar algo que talvez você nunca considerou. No versículo 29, Paulo nos diz que nos foi concedida a graça, verso 29, de padecer por Cristo. Foi nos dado a graça de sofrer por causa de Cristo. Essas palavras vão na direção oposta de tudo que os pastores neopentecostais ensinam. A teologia da prosperidade, tão propalada pela Igreja Universal do Reino de Deus, pela Igreja Mundial do Poder de Deus, pela Igreja Internacional da Graça de Deus e outras tantas igrejas, propagam uma teologia satânica e mentirosa. Isso não quer dizer que não haja pessoas salvas lá dentro, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o ensino é satânico, não é bíblico. De alguns anos para cá, até mesmo algumas igrejas pentecostais, outrora bastiões de alcançar almas. As igrejas pentecostais, historicamente, são grandes torres que alcançavam almas, e muitas permanecem assim, mas algumas têm também abraçado essa teologia da prosperidade. Essa falsa teologia ensina que se o crente tem fé, ele terá saúde, ele terá dinheiro, ele terá todo tipo de prosperidade material e felicidade abundante nesta vida. Essa teologia que eu acabei de mencionar fala muito pouco sobre a necessidade de lutarmos contra o pecado, fala muito pouco sobre a necessidade de buscarmos santificação, e fala muito menos de sofrermos por causa de Cristo. Na realidade, pregações que falam sobre sofrimento por causa de Cristo são raríssimos, até porque este assunto tende a nos assustar, pois é muito difícil crer que o sofrimento possa ser um presente. É muito difícil para nós, de fato, acreditarmos que sofrer possa ser um dom. Mas é exatamente isso que aprendemos no texto de Filipenses 1, 21. Ouça o que diz a tradução da Nova Bíblia Viva. Aspas, porque foi dado a vocês o privilégio, pasme, o privilégio de não apenas confiar em Cristo, mas de também sofrer por causa de Cristo. Como está dizendo a tua tradução deste texto? A
grande questão fica sendo a seguinte: como cargas d'água, sofrer por causa de Cristo é uma graça, um privilégio, um presente? Você pergunta. Como pode ser isso uma graça, um presente para mim e para você? E aqui duas respostas, uma geral e outra específica. A primeira geral: o cuidado de Deus se manifesta no sofrimento quando recebemos este sofrimento com resignação. Quando recebemos tal sofrimento com resignação. Por que razão, pastor Raik? Porque essa resignação no sofrimento produz crescimento. Onde é que está escrito isso, pastor? Salmo 119, 71, por exemplo. Salmo 119, 71, olha o que o salmista diz: foi bom que eu tivesse passado por aflição. Por quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom que eu passasse pela luta, para que eu aprendesse os teus caminhos. É o que ele está dizendo. O sofrimento na vida do crente produz frutos de justiça, produz crescimento, como por exemplo o fruto da paciência. O fruto da paciência é produzido no meio do sofrimento. Não é o que lemos em Romanos 5,3? Nos alegramos nos sofrimentos. Por que, Paulo? Porque sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E eu me lembrei, isso aqui está fora do script, eu estava citando hoje de manhã, deitado lá na UTI com Covid, e ali deitado ali, você não tem o que fazer. Tinha um relógio que eu ficava olhando ali. A única coisa que permite, a minha Bíblia, eu li Deuteronômio, mas você fica sentado ali, né? E eu me lembro em vários momentos sentado na cama, ou ficar deitado ou sentado, levanta a cama. Eu fechava o olho ali 1h da manhã, ficava ali esperando. Meus irmãos, quando nós queremos que o tempo passe, é terrível. Eu ficava ali um bom tempo, eu digo, puxa vida, já deve ter passado pelo menos meia hora. Eu abri o olho, 10 minutos, não é possível que só passou 10 minutos. O sofrimento produz paciência, e você cresce na paciência, no meio do sofrimento. Isso de maneira geral. De forma específica, o cuidado de Deus, o presente do sofrimento, pode se manifestar de 3 maneiras: gerando felicidade, gerando a certeza do céu e gerando a garantia de grande galardão. Vamos olhar um por um. Primeiro, quem sofre por causa de Jesus é feliz. Quem sofre por causa de Jesus é feliz. O próprio Jesus disse isso. Mateus 5,10. Felizes os perseguidos por causa da justiça, por causa da santidade, pois o reino dos céus lhes pertence. É feliz quem sofre. Você sofre, digamos, perseguição no teu trabalho, as pessoas te desprezam porque tu és um crente careta, tu és feliz. Glória a Deus. É o que diz o texto aqui. A postura dos primeiros crentes foi exatamente esta. Atos 5, 40 e 41. Eles, o Sinédrio, chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Para pensar nisso. Eles ficaram felizes porque Deus os achou dignos de sofrer por causa de Cristo. Então, quem sofre por causa de Cristo é feliz. 2,
Além da profunda infelicidade, aqueles que sofrem por causa de Cristo têm a garantia de que o céu é a morada eterna deles. O céu lhes pertence. É o que diz a Bíblia, Atos 14, 22. É necessário que passemos por poucas tribulações? Não. É necessário que passemos por muitas tribulações. Para quê, Lucas? Para entrarmos no reino de Deus. É necessário passarmos por lutas e sofrimentos a fim de que possamos entrar no reino de Deus. O céu pertence a quem sofre por Cristo. Sim, os que sofrem por causa de Jesus não têm apenas a mera esperança, mas sim, sendo redundante, a mais absoluta certeza de reinar com Ele na glória. Com palavras diferentes, lemos este pensamento em 2 de Timóteo 2, 11 e 12. 2 de Timóteo 2, 11 e 12. Esta é uma afirmação digna de confiança, diz Paulo a Timóteo. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos ou se perseverarmos, com Ele reinaremos. Então é a certeza, se você sofre, se você persevera, você reinará. O céu é a tua casa, diz a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Veja que o contexto do texto que nós lemos aqui, 2 de Timóteo, é prisão e ameaça de morte. O sofrimento por causa de Cristo autentica e confirma a tua salvação. Em terceiro lugar, os que sofrem por causa de Cristo terão grande galardão quando chegarem diante do Pai. Lemos esta verdade em Mateus 5, 11 e 12. Felizes são vocês, disse Jesus, utilizando o termo clássico, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a respeito de vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa que os espera no céu. Lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma maneira. Então, aí nós vemos várias recompensas, várias coisas maravilhosas que advêm do sofrimento. Dito tudo isso, em relação ao sofrimento do crente, vale a pena levar uma coisa em conta, isso é importante, principalmente para aqueles que sofrem constantemente. Imagina alguém que padece com uma dor crônica, por exemplo, alguém que luta no hospital contra o câncer. Imagina as situações as mais difíceis. É bom levar em conta que Deus não permite que o seu sofrimento extrapole a sua capacidade de suportar. Isso aqui é muito importante. 1 Coríntios 10, 13. Veja, nenhum pai terreno, eu tenho uma filha de 3 anos, eu não vou dar uma saca de 50 quilos para a Radassa carregar. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que ela não consegue carregar 10. Então, se eu, um pai tolo, limitado, não submeto um filho a uma pressão que é maior do que ele pode suportar, quanto mais o pai. O que quer que tu estejas enfrentando, o que quer de sofrimento, de luta, de batalha que tu estejas enfrentando, o Senhor dosa para que a tua capacidade de suportar esteja no limite e não além. Amém, meus irmãos? Isso aqui é muito importante, porque isso serve de conforto para nós. Paulo sofreu barbaramente por causa de Cristo, mas ele considerava que todo o seu sofrimento era pequeno diante do galardão celestial que o aguardava. Ele mesmo diz isso: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa
pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Então, o sofrimento é um presente de Deus para nós, para nos abençoar, para trazer crescimento, para nos assegurar da nossa salvação. Em segundo lugar, ainda sobre o cuidado divino dos santos, o suprimento das necessidades básicas do seu povo. Deus promete que Ele vai nos garantir o básico. Há uma promessa para mim e para você de que sempre o básico será garantido. Na antiga aliança, Deus dava as coisas materiais para aqueles que o obedeciam. Na nova aliança, Deus dá bênçãos principalmente espirituais para aqueles que o seguem, mas há a garantia mínima, a questão material dos cristãos. Jesus diz que os crentes que buscam santidade nunca deixarão de ter as suas necessidades básicas supridas. Você busca ser santo, veja, não me entenda mal, eu não estou dizendo que você está conseguindo, eu não estou dizendo que você é perfeito, mas você deseja isso? Você tem esse desejo no coração? Você busca agradar o papai do céu? Você busca isso? Há uma garantia para você de que Ele vai suprir o mínimo. Essa promessa do mínimo está, por exemplo, em Mateus 6, diz: não fiquem preocupados, palavra da boca do Senhor Jesus, não fiquem preocupados perguntando: onde que nós vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. O problema é que muitas das vezes a gente faz o inverso. A gente está correndo atrás dessas coisas e colocando o reino de Deus para trás. Esse é o problema. Em Mateus 6, 33, Jesus condensa esse pensamento. Ele diz: buscai primeiro as coisas de Deus, buscai primeiro as coisas eternas, o reino de Deus, e a sua justiça, busquem ser santo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer ter a garantia do mínimo? Busque ser santo, busque ser um homem e uma mulher santa. Essas promessas materiais são ilustrativas de todas as necessidades básicas da vida. O Senhor garante para aquele homem que busca o reino de Deus, a justiça, a santidade, um teto sobre a cabeça, um abrigo digno, alimentação para a nutrição do corpo, um meio digno de trabalho, já que aquele que não trabalha não deve comer, segundo a Tessalonicenses 3,10. Ele garante roupas para a dignidade mínima do corpo e etc. Uma forma de resumir as palavras de Jesus é dizer que o crente que busca se santificar é amparado fisicamente por Deus. Veja, na nova aliança não há promessa do crente ficar rico. Isso é mentira. Pode ficar, Deus pode fazê-lo rico, mas essa não é a promessa. A promessa é o básico. Deus vai dar o básico para você. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Busca Deus, coloca Deus na tua vida em primeiro lugar, e essas coisas que Ele disse no contexto: comida, bebida, uma casa, a roupa, o básico.
vos será acrescentada. É promessa do Senhor para mim e para você. Um correlato dessas promessas de Jesus está no Salmo 37, 25. Palavra muito linda, fruto da observação de Davi. Ouça o que diz o profeta e rei: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. O rei Davi escreve isto do alto dos seus 70 anos de vida, fruto de atenta observação em suas andanças nos diversos locais pelos quais ele perambulou. E este ponto de Davi aqui nos leva diretamente ao cuidado de Deus para com os nossos descendentes, que é o ponto 3. O cuidado de Deus com os descendentes dos santos. O cuidado do Senhor com os meus filhos, com os teus filhos, com os meus netos. Note que nas palavras de Davi, Salmo 37, 25, nós vemos o amparo não somente do crente, mas também de seus filhos. Isso nos leva a considerar o cuidado gracioso de Deus para com a nossa descendência. Há uma clara orientação a todos os santos que treinem seus filhos no caminho do Senhor. E a consequência deste treinamento é que, a longo prazo, a criança se tornará piedosa. Lemos isso em Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Este longo percurso de instrução vai desde a mais tenra idade até aí por volta de 20 anos. Este percurso longo pode envolver alguns percalços durante a adolescência, é normal. Eu normalmente recito este texto quando dedico crenças. Nós recitamos este texto nesta manhã na consagração do Judá. É bom que os pais tenham em mente que o neném que está sendo consagrado pertence a Deus. A criança, os nossos filhos, não são nossa propriedade. Os nossos filhos não são uma possessão nossa. A criança é um presente do Senhor para que os pais cuidem por algum tempo. Durante este tempo, os filhos estão sob tutela dos pais e devem ser treinados para serem guerreiros nos exércitos de Cristo. Lemos isto no Salmo 127. Salmo 127, 3 e 4. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Na antiga aliança, em Israel, as lutas eram físicas. Porém, na nova aliança, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra inimigos físicos, mas contra os dominadores do mundo das trevas. Então nós temos que criar os nossos filhos para que eles sejam guerreiros do Senhor, homens e mulheres de Deus. Há dois lados na criação dos nossos filhos. De um lado, atente, você que tem filho, ou de repente é muito próximo de um sobrinho, ou que tem neto, ou quem sabe está esperando. Atente, há dois lados na criação dos nossos filhos. De um lado, nós pais temos que fazer a nossa parte modelando e ensinando os caminhos do Senhor. Do outro lado, nós temos que crer de todo o nosso coração que os nossos descendentes serão escravos de Jesus Cristo. Eu tenho um único pedido a Deus: que meus filhos, Radassa e Joe, sejam santos. É o meu pedido constante. Esse é minha oração. Meu Deus, atrai o coração dos meus filhos para ti, que vivam santamente todos os seus dias. Não é errado pedir outras coisas, você pode pedir,
E eu tenho amigos, pessoas que pedem: Senhor, dê um cônjuge. Isso é bom. Senhor, dê um bom trabalho. Isso é bom. Eu não peço nada disso. Eu peço uma coisa só. É uma coisa só que eu peço: que o meu filho e minha filha sejam santos. A minha mãe dizia que eu fui consagrado no ventre. Ela morava aqui no Palácio do Rádio, e ela dizia que já em adiantado estado de gravidez, não conseguia dormir, no 9º mês, saía para o pátio e me consagrava para o Senhor. Eu, em larga medida, considerando a minha miséria e pecaminosidade, eu sou fruto dessas orações. No dia 21 de março de 2021, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida daquela que seria a Radassa. Nos ajoelhamos e oramos juntos por uma gravidez sadia, um bom parto, que a criança viesse a se tornar um servo do Senhor e que Deus me desse uma vida longa e saudável. Com relação à criança que estava sendo gestada, eu não fiquei satisfeito em ter pedido algo geral. Eu pedi que simplesmente se tornasse um servo do Senhor. 3 dias depois, 29 de março de 21, eu pedi que Deus me orientasse exatamente o que pedir. O que exatamente eu devo pedir? 2 dias depois, 31 de março, na mesa do café, me veio a resposta: ora para que o coração do teu filho seja do Senhor. É interessante que nós lemos em Provérbios 4:23, que é justamente do coração que procedem as fontes da vida. Daí em diante eu tenho orado inúmeras vezes que Radassa e Joe tenham um coração voltado para o Senhor, que amem o Senhor. Eu creio, e estou dizendo isso publicamente, que os meus filhos serão apaixonados por Cristo. O tempo me provará certo. Aleluia. Minha esposa e eu temos dado o nosso melhor até aqui. Estaremos envidando todos os nossos esforços para sermos exemplo de santidade dentro e fora de casa, a fim de que os nossos descendentes cresçam para servir a Cristo e não para servir seus próprios desejos e ambições. Você deseja que os seus descendentes sejam santos e felizes? Busque ser santo. Modele o tipo de pessoa que seus filhos desejarão ser para si. Se você tem um filho homem, modele o tipo de homem que você deseja que ele seja. Se você é mulher, modele o tipo de esposa que ele vai desejar ter. Se você tem uma filha mulher, você como mulher deve ser um exemplo de mulher santa, para que a sua filha queira ser como você. E você que é o pai, deve ser um homem que a sua filha vai querer, o tipo de homem que a sua filha vai querer como cônjuge. Isso a gente repete sempre aqui. A igreja está aqui para ajudar, mas você é o modelo. Isso é o maior legado que um pai e uma mãe pode dar para um filho. É o exemplo de santidade. Nada é mais precioso do que isso. Você pode fazer outras coisas, ensino, escola, um bocado de outras coisas, mas o seu exemplo é precioso demais para os seus filhos. Ore por eles desde o ventre e continuamente até você morrer. Se por acaso os seus filhos não estão servindo ao Senhor, e se você entende que você errou em algum momento, se arrependa, bola para frente, se arrependa e diga: Senhor, dora em diante, nós vamos orar, eu vou orar todos os dias pela salvação do meu filho, da minha filha. Não adianta ficar se lastimando. O teu filho e a tua filha estão longe dos caminhos do Senhor. Faça um contrato com seu cônjuge, faça um pacto. Senhor, nós vamos orar todos os dias aqui, eu e a minha esposa vamos orar para que o meu filho volte para os caminhos do Senhor. Há muito poder quando o esposo e a esposa se unem orando contra o mundo espiritual.
Nunca esqueça do que Tiago diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus tem muito mais interesse na santificação dos teus filhos do que você. Creia que Ele está do teu lado. Deus está do teu lado nessa luta. 4. O cuidado de Deus durante a velhice dos santos. O cuidado de Deus durante a velhice dos santos. Há uma promessa do Senhor em relação à nossa velhice. É muito comum aos crentes se preocuparem com a chegada dos anos em que não teremos mais forças para trabalhar e saúde para nos locomover. Às vezes podemos ser tentados a pensar que na chegada da velhice, uma aposentadoria minguada poderá resultar em dias de escassez. Aprenda a promessa do Senhor para você e para mim. Aprenda. Ah, pastor Raik, eu sou muito novo. Ainda assim, marca aí. Eu sou muito novo, eu só tenho 20 anos. Quero pensar em... Mas se você viver muito, você vai chegar lá. Marca aí a promessa do Senhor. Isaías 46, 3 e 4. Isaías 46, 3 e 4. O cuidado dos santos na idade avançada. Interessa de fato o versículo 4, mas eu estou colocando 3 para contexto. Isaías 46. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. Agora, 4. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês enquanto vocês tiverem cabelos brancos. Eu cuidei até aqui e eu vou cuidar de vocês na velhice de vocês. Este cuidado do Senhor, essa promessa do Senhor para mim e para você, não implica que nós devamos ser imprudentes, que nós não devemos planejar para o momento quando nós não podermos mais trabalhar. A promessa não deve nos tornar irresponsáveis, mas sim confiantes no Senhor. A promessa do cuidado gracioso na velhice serve para retirar a ansiedade de nossos corações com relação a um futuro incerto, um futuro de possível instabilidade política e econômica. O que vai acontecer com os bancos? O que vai acontecer com a moeda? Agora só vai valer cartão de crédito e os bitcoins, isso e aquilo. Essa promessa serve para acalmar os nossos corações. A promessa também serve, essa promessa preciosa serve para retirar de nós a dependência de filhos. Essa promessa serve para você se agarrar, para dizer: se o meu filho não cuidar de mim, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Em última instância, meus irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor, acima de pessoas, por mais leais que essas pessoas sejam conosco. Em última instância, não devemos depender de nada nem de ninguém, mas de Deus. Ouça: quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Amém? Aleluia. E por fim, 5º, o cuidado divino dos santos, provendo alegria para os nossos corações. A provisão graciosa de alegria para os nossos corações. Aqui, a alegria que o Senhor quer nos dar é proporcional ao zelo que nós desenvolvemos por Ele. E aqui é muito interessante nós considerarmos rapidamente o que é zelo. O que exatamente é zelo? Porque há uma direta relação entre o tamanho da alegria que eu experimento e o meu zelo. Zelo é uma moeda de 2 lados, amor e ódio. Essa moeda é perfeitamente ilustrada pelo homem Jesus. Você sabia que Jesus tinha grande amor e grande ódio no coração? Não quero chocar você, mas é isso mesmo que você ouviu.
Você sabia que Jesus amou intensamente e Jesus odiou intensamente? Você sabia disso? Se você sabia, você consegue provar isso? Foi por causa deste zelo, dessa moeda de dois lados, que ele foi o homem mais feliz que pisou neste mundo. Onde nós aprendemos essa verdade, pastor Raik? Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. Diz assim o autor, falando a respeito de Cristo: tu, Jesus, amastes a justiça ou a santidade e odiastes o pecado. Tu amavas o que é santo e odiavas o pecado. Por causa disso, por isso, o teu Deus te ungiu com óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ninguém neste mundo teve tanto gozo no coração como Jesus. Nenhum homem que pisou nesta terra foi tão feliz como o Senhor Jesus. Essa alegria que ele gozava no coração não tem relação com o fato dele ter sido filho de Deus. O texto é muito claro: tu amastes a justiça, a integridade, a virtude, a pureza, a retidão, e por outro lado, odiastes a iniquidade, odiastes o pecado, a injustiça, a falsidade. Consequentemente, por causa disso, por causa desse amor e desse ódio, por causa disso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria como a ninguém. Descobrimos aqui que não basta amar tudo que é bom se desejarmos ser felizes. Nós também precisamos odiar o pecado. Uma das grandes tragédias que eu tenho observado são crentes que não se posicionam por temor de serem perseguidos, por temor de serem considerados politicamente incorretos, por causa de compromisso com ideologias anticristãs. Como pode alguém que alega ser crente dar o seu voto para partido que apoia causas satânicas? Como pode isso? Como é possível a pessoa se arguir, dizer que é crente e entregar o seu apoio a um partido, a uma ideologia que apoia causas satânicas? Transgenderismo, aborto, uso de drogas, ideologia de gênero, casamento gay, pedofilia, regulamentação de prostituição. É óbvio que tal pessoa que se diz crente não odeia o que é mal. Ele pode até amar a justiça, sim, ele ama o que é bom, o que é certo, mas ele não odeia o que é mal. Obviamente, esse tipo de pessoa não tem nenhum zelo por Deus, daí terem pouca ou nenhuma alegria. Eu não estou disputando a salvação dessas pessoas, não é isso que está em voga aqui. O que está em voga é o nível e a quantidade de alegria no coração. É interessante que Jesus foi um homem extremamente zeloso. Vocês sabiam que Jesus, por ser extremamente zeloso, preparou ele mesmo o chicote para tirar os mercadores do templo? Jesus não comprou o chicote pronto. Vocês sabiam desse detalhe em João capítulo 2? João 2,15. Ele preparou o azorrague, ele mesmo, e expulsou aqueles que ofendiam Deus com suas mercadorias. Qual foi a reação dos discípulos de Jesus ao verem tamanha violência dele dentro do templo? João 2,17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consome. O zelo.
Meus irmãos, você quer ser alegre, você quer gozar de alegria profunda no seu coração, você precisa ser zeloso. Você tem que se posicionar no seu trabalho, entre os membros da sua família. Você não precisa brigar, mas você precisa, não, eu não concordo com isso, eu não aprovo aquilo. Não, isso é zelo. Você e eu somos chamados a receber essa graça da alegria do Senhor com base neste zelo. Eu gostaria de terminar exatamente onde começamos. Em Filipenses 1, 27 a 28, nós lemos: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausentes, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos, pela fé do Evangelho, e em nada se sentem intimidados pelos adversários. Acima de qualquer coisa, você e eu, nós devemos viver santamente, espalhando o bom perfume de Cristo, onde quer que estivermos. Em meio a uma sociedade podre, somos chamados a batalhar pela verdade. Não devemos ter medo dos ímpios, pois tal perseguição mostra que eles caminham para o inferno e nós caminhamos para o céu. Venha o que vier, o cuidado gracioso do Pai estará conosco. Afinal, é o cuidado divino pelos santos. Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Por isso eu posso ter confiança. O meu Deus é o meu ajudador, não temerei. Em nome de Jesus, amém.